Olá, senhoras e senhores, um prazer estar aqui novamente para discutirmos mais um Conexão Jurídica Entrevista, um programa da parceria entre FGV Direito Rio e FGV Online, com o objetivo de discutir temas contemporâneos do direito. E hoje temos um tema relevantíssimo, que é o projeto de reforma do Código Comercial. Quais são os desafios, quais são as questões que envolvem toda a tramitação e a aprovação do novo Código Comercial. E para isso nós temos aqui a participação de dois professores, dois ilustres professores que discutem e lidam diariamente com os desafios do direito empresarial. Professor Márcio Guimarães, professor da FGV Direito Rio e vice-coordenador da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que foi formada por uma comissão de juristas para discutir o novo Código Comercial, e também o professor Cássio Cavalli, professor da FGV Direito Rio, Direito Empresarial. Muito obrigado, professores, pela presença. Bom, já vamos então iniciar o nosso assunto, né? Na verdade, a primeira grande pergunta que a gente tem que, pelo menos, dar como ponto de partida, é justamente qual é a necessidade que a gente tem de se formular um novo Código Comercial. Na verdade, o que não está contemplado nessas legislações que existem sobre direito empresarial que traz a necessidade de fazer um novo código? O que está por trás disso? A ideia do novo Código Comercial é dar seguimento ao que está um movimento brasileiro de codificação, de reforma dos códigos. Nós tivemos recentemente comissões tratando, e ainda em andamento, do Código de Processo Civil, do Código Penal, tivemos a reforma do Código Civil de 2002 e agora a necessidade de reformar o Código Comercial, que ele já existe. Se pensarmos no Código Comercial, que não é aquele de 1850, o antigo, ele já existe no Código de 2002. Em 2002, o livro que trata do direito de empresa, ele, de certa forma, ele codificou, ele criou regras referentes à parte geral de direito societário, parte geral de direito de empresa e tratando ali de alguns modelos societários, incluídos as sociedades limitadas. E tratando também dos títulos de crédito. Os títulos de crédito foram ali tratados no Código Comercial, no Código Civil de 2002, perdão. O projeto foi apresentado pelo deputado Vicente Cândido, PT de São Paulo. Foi criada uma comissão especial no âmbito da Câmara dos Deputados, essa comissão para tratar só do projeto do Código Comercial, projeto 1572 de 2011, sendo que essa comissão criou, no seu âmbito, uma comissão de juristas para assessorá-la na análise desse projeto. Então, desde o seu início, há aproximadamente 2 meses, esse trabalho vem sendo realizado, analisando no primeiro momento o panorama geral do projeto, o que o projeto vai contemplar, o que deve ser contemplado ou não no projeto, e depois partindo para uma análise mais aprofundada dos dispositivos efetivos do projeto. Esse então, é o panorama, a razão de ser do trabalho que está sendo realizado. Mas o projeto ele trabalha com uma ideia de identificação formal de quem é o empresário. Ou seja, quem estiver registrado na junta comercial vai ser empresário. Quem não estiver registrado na junta, estiver registrado no registro civil de pessoas jurídicas ou em conselhos profissionais de classe, enfim, daí não é empresário. É um critério formal, então a gente poderia dizer que é distinto do critério adotado pelo Código Civil, que é preponderantemente relacionado à atividade, mas lida com o mesmo tema, que é identificar as fronteiras do direito comercial, quer dizer, o que é direito comercial e o que não é. E essa discussão, o professor Márcio tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, todos conhecemos o tema, e acho que todos nós concordamos num ponto, que nós nunca soubemos dizer, os juristas nunca souberam dizer, professores, enfim, com clareza o que era a matéria civil e o que é a matéria comercial. Parece que é a nossa sina, né? Nós trabalhamos com direito comercial, mas não sabemos dizer com clareza quais são as fronteiras do direito comercial. Mas é uma coisa interessante, porque, na verdade, quando se discute um novo código, uma nova consolidação, seja lá o que for, uma das primeiras perguntas que surge é justamente quais são os grandes temas que devem ser tratados num código. Na verdade, a gente tem um Código Comercial de 1850, é lógico que o Código Civil de 2002 ele vai se operar e vai ter um regramento bastante fundamental
nas relações empresariais atuais, mas o que se espera? Quais são os grandes temas que esse novo Código Comercial tem que abarcar justamente para dar conta do direito comercial no Brasil, do direito empresarial no Brasil? O que deve ser tratado dentro de um código, já se deliberou que direito marítimo será tratado dentro deste código. São poucos artigos que tratam de direito marítimo, então um dos integrantes da nossa comissão foi já designado e está trabalhando intensamente em relação a isso, junto ao Tribunal Marítimo do Rio de Janeiro e outros representantes nacionais, para criar se eu não me engano, um livro específico no projeto só para o direito marítimo. Haverá um outro livro do direito do agronegócio. Direito do agronegócio, que é algo que cresce cada vez mais, era uma atividade que nós tínhamos no passado, há pouco tempo, só pequenos produtores rurais, e hoje o Brasil tem o maior rebanho mundial, o maior número de cabeças de gado do mundo está no Brasil. Produção de soja e outras atividades. Então, esses são os pontos que estão ali sendo já identificados que devem constar do projeto. O que não consta do projeto? Direito econômico, não consta. Direito tributário, relações de consumo também não farão parte do projeto. Proteção econômica, quando fala proteção também à concorrência, que acabou de ser modificada a lei, isso está de fora, completamente de fora do projeto. Alguns pontos estão sendo definidos sobre o que efetivamente deva constar. Os dois grandes pontos, as duas grandes discussões são sociedades por ações, a lei das SAs e a lei de falência e recuperação de empresas. Primeiro, a lei 6404 de 76, que é a lei das sociedades por ações, deveria ou não fazer parte do código. Código, codificação, direito codificado, a ideia de códex deveria prevalecer sobre qualquer legislação esparsa. O código tem que codificar toda a matéria referente a direito comercial, a direito empresarial. Mas nós temos uma realidade fática no Brasil que é muito clara em relação às sociedades anônimas. Nós tivemos uma lei desde 1976, que foi um primor de lei desde a sua origem, redigida por grandes professores, professor Bulhões Pedreira, professor Alfredo Lamy, em que eles conseguiram, com pouquíssimas leis, alcançar a demanda social. Qual era a demanda social? Esta a lei alcançou. Essa lei foi modificada já algumas vezes e com modificações pontuais precisas em 1997, protegendo o majoritário, vamos dizer assim. Em 2001, protegendo o minoritário. E agora, mais recentemente, estruturando a lei para o novo caminho, o novo fenômeno brasileiro de mercado de capitais. Então, a Lei 6404, a Lei das Sociedades por Ações, deveria constar do Código. Mas, diante desse cenário, uma lei primorosa, uma lei cuja eficácia ela já é identificada, cujos custos já foram suportados. Então, todos esses pontos referentes à sociedade anônima parecem levar à conclusão, ainda não está decidido, que realmente o tema não deveria constar do Código. O segundo grande tema é falências e recuperação de empresas. Esse, um pouco mais difícil de ser concluído, me parece, porque o simples argumento de que a lei foi modificada em 2005 e que agora a jurisprudência estaria já consolidando aquela modificação e estaria dando os contornos sobre o que seria melhor, qual seria a interpretação da lei de falências e de recuperação de empresas, não me parece por si só ser suficiente para não modificarmos a lei desde já. Agora, outros temas que já constam do Código, temas estes como o professor Cássio bem elencou como ato de empresa, o ato de empresa vai ser discutido, já está sendo discutido. Esse dispositivo do Código, tratado sobre o registro com característica formal, é um dispositivo que já está sendo tratado, já está sendo analisado se esse é a melhor consequência. E já nos parece que não é a melhor alternativa. A alternativa é definir bem o que é ou não ato de empresa, o que vem a ser o empresário. A minha opinião sobre o tema é uma opinião que não é relacionada ou não dá ênfase na necessidade de a gente definir com clareza quem é empresário. Eu prefiro
com clareza dizer quem não é empresário e todo o resto vira empresário. Esse é o movimento, ou seja, a imensa maioria das atividades econômicas são ou serão em breve atividades consideradas empresárias, e daí porque o nosso esforço legislativo, na minha opinião, é dizer com clareza quem não é empresário. Ou, eventualmente, quem não é empresário, mas em determinadas circunstâncias pode ser considerado empresário. Quanto à ideia do que seja elemento de empresa, que também foi importada do direito italiano, essa noção, como uma cláusula de reenvio, eu pessoalmente não sou favorável a esse mecanismo institucional. Pelo seguinte, porque no novo Código Civil se diz que não é empresário o profissional liberal, que o Código Civil chama de profissional intelectual, porque é como na Itália se chama o profissional liberal, regulamentado. Mas, se o profissional liberal ele organizar um grande volume de fatores de produção, ele passa a ser considerado empresário. E daí submete às regras empresariais. Qual é o problema disso? É que a lei não diz qual é essa quantidade. Então, se um médico ele tem 10 funcionários e fatura R$500 mil por mês, ele organiza muitos fatores de produção e vai ser considerado empresário? Eu não sei. Observa, vocês tratando aqui do tema, dá um pouco a impressão de que, na verdade, o desafio de produzir uma norma de direito empresarial é muito maior do que o direito empresarial em si. Ele envolve uma discussão sobre economia, sobre contabilidade, sobre administração. Ele envolve uma discussão, na verdade, sobre desenvolvimento nacional, né? E aí, a minha questão é justamente nesse sentido. Até que ponto uma legislação eventualmente obsoleta ou atrasada ou falha, né, lacunosa em direito empresarial, ela pode influenciar no desenvolvimento do país, né? Trataram de código, trataram da questão do profissional liberal, da falência pessoal e de elemento de empresa, enfim. Até que ponto esses elementos eles podem efetivamente comprometer ou auxiliar, enfim, potencializar o desenvolvimento do Brasil, por exemplo, né? E aí eu penso um pouco até que ponto esse código ele pode efetivamente contribuir para isso. Hoje em dia, praticamente um consenso, ou pelo menos um ponto que é reconhecido por muitos, que as instituições, as regras do jogo, elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, então, toda a reforma institucional, ela tem que realmente ser conduzida com muito rigor e com muito cuidado, porque realmente o que está em jogo é desenvolvimento. Se nós acertarmos, nós tiramos aqui o bilhete premiado, mas se nós errarmos, também nós tiramos o bilhete ruim, daí vem o prêmio ruim aqui. Então, isso eu acho que é consenso. Na parte de direito comercial, realmente a gente vai ter que lidar com vários aspectos, e já se lida com esses aspectos, econômicos, contábeis, enfim, que dizem respeito à organização da economia. No que respeita ao direito concursal, eu acredito que a jurisprudência cumpriu bem esse papel. Embora tenha, evidentemente, certas críticas que eu endereço à consolidação jurisprudencial, enfim, em determinados pontos, mas isso é natural, eu acho. Acho que o trabalho acabou sendo bem feito. Mas uma coisa importante aqui, falar sobre esse assunto é falar sobre um assunto, na presença do professor Márcio, é falar na presença de não só um especialista no tema, por ter atuado na vara de direito empresarial na primeira vara e agora... Mesmo. Na primeira vara. Minha titularidade. Eu estava pensando no Juan na primeira vara agora, mas não. E num é. doutor em direito empresarial, especificamente com tese em recuperação, ou seja, me arrisquei aqui a falar na presença de alguém que conhece muito do tema. Para esclarecer para o nosso amigo que está acompanhando, o professor Márcio também é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e atua durante um bom tempo aí com o direito empresarial no seu ofício de promotor. A clareza das regras, um código em que as regras ficarão bem claras e aperfeiçoadas, essa é a grande vantagem desse projeto de lei.
quanto o Brasil perdeu até então por ter regras, alguns citam como obsoletas, regras defasadas, regras ineficazes, eu acho que é muito difícil dizer. Agora, é evidente que um código que traga regras claras, não é previsibilidade jurídica, matemática judiciária, o que muitas vezes querem impor é que o judiciário seja uma máquina carimbadora, em que o processo ingressa e já se saiba qual será a decisão proferida. Isso de forma alguma. O judiciário ele mantém a sua independência, ele mantém a sua capacidade de solucionar questões no caso concreto, seja o judiciário ou até mesmo o Instituto da Arbitragem. Não se saberá numa arbitragem qual será a consequência, por mais que tenhamos condição de escolher os árbitros. A decisão será dada para o caso concreto. Mas as regras, sim, as regras devem ser claras, devem ser bem cristalinas sobre o que acontecerá se determinado passo for dado. O que aconteceu no Código de 2002? Ele foi tratado, todas as regras de direito de empresa foram tratadas ao lado do direito civil. E o que for tratado ao lado do direito civil será ofuscado. Mas acredito, seja nesse momento do Código Comercial ou num momento muito próximo, nós precisamos pensar em mecanismos preventivos de dificuldades das empresas. Prevenir e não remediar. Porque no dia seguinte, em que a recuperação é requerida, no dia seguinte, acabou o crédito. Acabou o crédito. Ninguém mais quer vender para você. Ninguém vende, só vende-se o que era chamado antigamente a dinheiro de contado. À vista que é receber na porta na hora. E hoje todo mundo vive com crédito, seja pessoa natural com cartão de crédito. Nós não sabemos, às vezes, de manhã com quanto sairemos com o numerário no bolso, porque isso não importa muito, porque você tem crédito. Você tem cartão, 1, 2, 3 cartões de crédito. E se tratando de pessoa jurídica, isso se visualiza com uma intensidade muito maior. Então, quem não tem crédito, não tem ar. Quem não tem ar, não respira e tomba. E aí a consequência é a falência. Então, o tratamento preventivo deve ser pensado, deve ser analisado para que as empresas que precisam de recuperação possam efetivamente se recuperar antes da dificuldade. Então, são esses dispositivos que já foram consagrados, talvez pudéssemos alterar a lei, mantendo ali, mas aprimorando já. E pensando nesse ponto da prevenção. E mais, nos superendividados. A questão dos superendividados, a possibilidade da pessoa natural requerer, é um tema do momento, tema mundial. Na França, nos Estados Unidos, é o superendividamento. A Defensoria Pública tem desenvolvido um trabalho nesse sentido, na Defensoria Pública Nacional, pelos superendividados. Porque até pouco tempo, se qualquer um de nós tivéssemos dívidas, o problema era nosso. E, no máximo, da nossa família, do nosso círculo familiar, círculo de amigos. Não de mais ninguém. Agora passa a ser um problema econômico o superendividamento. Como tratar isso? Não é o momento de se tratar, de falar desse tema? Então, são pontos aí que devem ser... Não falta polêmica, não falta assunto, né? Daria para fazer uns 5 programas só sobre essas discussões. Bom, a gente está caminhando, na verdade, para o final, né? A gente tem ainda um minutinho para vocês tratarem aí, fazer as considerações finais de vocês, para a gente se despedir. Eu vou só levantar um tema que nós não tratamos aqui, mas fica como assunto para um próximo debate, que eu acho que é um tema relevantíssimo, que é a disciplina jurídica da sociedade limitada. Eu acho que se existe um ponto de consenso entre os advogados, os professores, os juristas, é que a disciplina da sociedade limitada no Código Civil de 2002, ela foi excessivamente burocratizada e foi também desfigurada em relação ao que era tradicionalmente aqui, que estava consolidada pelo uso, enfim, todos sabiam como usar a limitada, como organizar. E o novo Código Civil de 2002, ele trouxe uma disciplina que é, na opinião de muitos, na minha opinião também, uma disciplina que não facilita a organização de empresas. Eu, pessoalmente, acho uma disciplina bastante criticável. E, por fim, quanto também, só suscitando o tema, considerações finais que suscitam temas. Acho que um aspecto importante para se levar em consideração na discussão do direito societário é o tema do direito intertemporal societário. Ou seja,
se deve, por exemplo, deixar de disciplinar as sociedades em nome coletivo, em comandita. São tipos societários que não são mais usados, embora existam algumas, poucas, mas existam no direito brasileiro. A gente poderia não disciplinar e dizer, olha, para aquelas que existem, a lei anterior continua em vigor. Assim como no que respeita à limitada, que aliás teve um projeto primoroso em 1999, de uma comissão presidida pelo professor Arnold Wald, realmente primoroso o projeto. Na sociedade limitada a gente poderia fazer a mesma coisa, dizer, olha, vamos mudar a limitada, mas e essas que já estão aí? Para não gerar insegurança jurídica, difícil de dizer, não, essas permanecem com essa disciplina atual e aquelas que quiserem migrar para a nova disciplina podem optar se vão migrar ou não. Por fim, queria agradecer aqui não só o convite para participar, o debate com o professor Márcio, colega da Fundação, e a atenção de todos os espectadores. Com a palavra final, eu constaria todos a trabalhar nesse código, a buscar o aprimoramento das regras, das ideias. O pontapé inicial foi dado pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo já demonstrou que o interesse da sociedade brasileira, esse é o nosso regime democrático, é sobre a existência, do início pelo menos, de uma alteração do Código Comercial, de um código, criação de um código. O outro é de 1850, já completamente defasado. O Poder Executivo demonstra que há interesse na criação desse código. Então, eu acho que o momento agora é de trabalharmos para o aprimoramento das regras que ali serão tratadas, porque isso beneficiará a todos. Agradeço o convite, estarmos todos aqui juntos tratando dessa matéria tão interessante e que é o momento de fazermos parte da modificação dessa regra que acredito realmente que serão regras muito importantes para esse novo momento em que o nosso país começa a enfrentar. Interessante que a gente pode, inclusive, fazer uma análise retrospectiva, inclusive quando o código for aprovado, ele for sancionado e tudo, sobre quais são efetivamente... Qual é a configuração do direito empresarial brasileiro pós aprovação do código, né? E olhar para essa entrevista e pensar um pouco o que efetivamente se implementou e quais são os grandes desafios daí para frente, né? Então, agradeço a vocês pela participação, foi assim, uma contribuição excepcional e é uma contribuição, na verdade, um caminho que ainda vai ser construído e que não falta polêmica, não falta discussão, não falta assunto importante para tratar, né? Bom, e você aí que assistiu o nosso programa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação e logicamente, né, a gente sempre está aqui disponível para receber suas críticas, suas sugestões, suas dúvidas, através do e-mail conexão.jurídica@fgv.br. Foi um prazer estar aqui novamente tratando desse tema picante, relevantíssimo, que é a reforma do Código Comercial. E a gente se vê no próximo programa, né? Até a próxima!